Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o tutor Marco Batistella. Bom dia. Tudo bem vocês? Estão me escutando bem? Sou o tutor Marco Batistella. Estarei com vocês nesse momento online, né? Que é o momento aula hoje, né? Sobre o C3. Então, hoje nós temos um tema aula, tá? Então, peço a vocês aí que vão interagindo aqui, né? Com dúvidas, perguntas, enfim, né? O que vocês acharem que eu posso estar ajudando vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindos, né, a este momento online. Certo, pessoal? Vamos começando então devagarzinho aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, né, vai no chat aqui, pergunta, tá bom? Fiquem bem à vontade aí. O importante é que vocês não tenham dúvidas de tudo que vamos estar falando aqui, tá bom? Vamos lá então. Bom, bem-vindos ao encontro, né, com o tutor da OC3, Critec Segurança do Trabalho. Aqui uma foto minha, né, com as minhas formações, né? Então, sou pós-graduado em ergonomia, gestão de pessoas, segurança do trabalho e meio ambiente e mestrado em educação. Então, essa é um pouquinho das minhas formações. Bom, para ingressar, né, no chat, insira seu nome, seguido de sobrenome. Se preferir, utilize seu apelido, né, desde que não seja pejorativo. O objetivo é atender a todos com maior atenção e excelência. As perguntas devem ser compartilhadas no bate-papo do grupo. A câmera e o microfone estarão desligados. Para que possamos atender com maior agilidade e clareza, as dúvidas serão sanadas em ordem cronológica. Nos próximos slides, vamos tratar sobre as principais dúvidas das atividades desta OC. Em seguida, abriremos para os questionamentos sobre as dúvidas do conteúdo. Não aceitamos mensagens com provocações que possam conter ofensa, insulto, discriminação ou dados de outra pessoa. Descumprida essa regra, serão aplicadas as punições. Caso alguma reclamação ou sugestão, poderá enviar e-mail para tstad@senacrs.com.br. Então, hoje, pessoal, o nosso tema aula vai ser ordem de serviço. O que é a importância da ordem de serviço nas empresas? Por que tê-la? Sobre os princípios básicos, né, e quando deve ser aplicada. Então, vamos lá, né, gente? Legislação para o empregador. Segundo o capítulo 5 da CLT, as consolidação das leis do trabalho, o artigo 157, inciso 2, cabe às empresas instruir os empregados por meio de ordem de serviço sobre as precauções a serem tomadas no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Então, isso é o que fala a CLT, né, gente? Nós temos lá a lei maior que a gente tem em termos de trabalho no país é a CLT. Tá? Então, tudo vem vinculado à CLT, até mesmo as nossas normas. Tá? Lá fala que as empresas têm que ter uma preocupação com segurança e saúde. Por isso que foram criadas as nossas 38 normas regulamentadoras que tem hoje. Correto? Bom, então assim, legislação atual. Vamos falar da nossa NR1, tá? Menciona o item 14.1, letra C, que cabe ao empregador elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Então, como é que funciona? Então, dentro da nossa NR1, tem esse item aí solicitando que as empresas façam, né, essa ordem de serviço. Então, o porquê que é importante essa ordem de serviço, tá? A gente vai ver agora nos próximos slides. Porque tu vai possibilitar ao trabalhador mostrar para ele todos os riscos que ele está exposto e você também vai já falar as medidas de prevenção. Então, isso vai ficar bom para o empregado e bom para o empregador. O empregador vai ter a possibilidade de mostrar também para o trabalhador todos os riscos que ele está exposto nas suas áreas de trabalho, né? E também o que a empresa faz para amenizar isso, né? Para que o risco
não fique tão eminente para o funcionário, certo, gente? Então, por isso que tem a ordem de serviço. Legislação para o empregador. A ordem de serviço tem a missão de informar o funcionário sobre os riscos do ambiente. Então, essa ordem de serviço vai escrever todos os riscos que tem no ambiente de trabalho. Ruído, calor, vibração. Então, tu vai fazer uma descrição de tudo. A partir do momento da assinatura do documento, o funcionário não tem mais como alegar que não conhecia o risco do trabalho. O empregador pode ser multado pela falta de ordem de serviço na empresa. Por quê? Por que ele pode ser multado, gente? Porque está escrito lá. Tem um item da norma que cita que a empresa tem que fazer ordem de serviço. Então, tudo que está nas nossas normas regulamentadoras poderá ser fiscalizado e multado. Então, é importante, porque o trabalhador vai ter ciências, né, conforme escrito aqui, de todos os riscos que ele está expostos e as medidas de prevenção que a empresa está adotando por causa dessa exposição do funcionário. Correto, gente? Conseguiram entender bem isso? Alguma dúvida, alguma pergunta? Entenderam qual é o objetivo de se ter a ordem de serviço? Esse é o mais importante. Por que a gente faz a ordem de serviço? Se não entendeu, gente, por favor, tá? Sinalizem aí, tá? Vai no chat aí, sinaliza que a gente volta tudo de novo, tá bom? O importante é vocês entenderem tudo que está sendo falado aqui. A NR1, legislação para os funcionários. A NR1, no item 142, letra A, mostra que cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Cumprir as normas de segurança do trabalho e as ordens de serviço é dever do funcionário. Quando o mesmo não cumpre as normas, pode sofrer as medidas disciplinares de costume nas empresas, tá, gente? Então, a ordem de serviço vai possibilitar, né? Então, mostrar para o funcionário todos os riscos, mas também a empresa tem que fazer sua parte. O que a empresa faz para amenizar isso, né? Então, para que o funcionário não esteja uma exposição que possa afetar a sua saúde. Então, tem os dois lados, né, gente? O lado do trabalhador e o lado do empregador, tá? Então, isso é bem importante, né? E a empresa cumprir também tudo que ela escreve nessa ordem de serviço, tá bom? E quais medidas, né, estamos falando. Isso é importante. Ler e entender antes de assinar, né? É preciso que quem esteja aplicando a ordem de serviço saiba que ela é um documento de informação dos riscos aos funcionários. Portanto, devemos explicar ao funcionário o que ele está assinando. Então, o que você vai fazer? Você vai ler toda a ordem de serviço para ele, vai explicar para ele o porquê que ele está assinando aquele documento, qual é o objetivo, se eles têm importância, tá, pessoal? Não pode chegar assim, ó, tá aqui o documento e assina. Então, é importante, até para ele saber o que ele está assinando. Para ele ter a ciência realmente que a empresa está mostrando os riscos que está exposto, mas também quais as medidas de prevenção e o que ele tem que fazer. Então, isso é bem importante, tá? Deixar bem claro para o funcionário o porquê da ordem de serviço. Ler e atender antes de assinar. Muitas empresas fornecem a ordem de serviço para ser assinada logo após o treinamento de integração. Isso é uma atitude inteligente, pois evita que tenhamos que aplicar a ordem de serviço ao funcionário, uma vez que o mesmo já escutou tudo sobre os riscos do treinamento, né? Então, o que as empresas fazem, né? Na integração, geralmente, tem a parte de RH e tem a parte de segurança. Quando termina a integração, a empresa já vê a área, já fala as áreas que os funcionários vão trabalhar, o pessoal da segurança já leva a ordem de serviço pronta e o funcionário já assina ali.
É importante porque ele está entrando na empresa e já vai estar ciente de tudo que acontece, né? Que bom. E é verdade, Zuleide, é bem importante essa parte. É uma parte, é uma parte bem interessante também para, vamos dizer assim, né? É uma parte de resguardo também, né? Para a empresa e para o funcionário, que todo mundo vai saber os riscos e como atuar em cima deles, né? Então, acho que isso é bem importante, né? Isso é de extrema importância, perfeito. Então, depois do trâmite de integração, vocês já podem aplicar essa ordem de serviço, né? Funcionário assinando, logo que entra. Então, se você não conseguir fazer a integração o mais rápido possível, tá? Vocês têm que fazer a ordem de serviço, tá bom? Isso é bem importante. Não deixar ficar muito tempo, né? Por que ter a ordem de serviço na empresa, né? Com a base nas legislações que verificamos, podemos afirmar que a ordem de serviço é importante, tanto para os funcionários quanto para o empregador. É o resguardo de ambos, né? Então, na verdade, é o resguardo de todos, né? O funcionário fica sabendo o que tem dos riscos, a empresa vai mostrar para ele o que ele tem que fazer e as legislações aplicáveis. Então, isso é de extrema importância, assim. Então, o que é? Até ali tem o significado de resguardo, né? Guardar para que não sofra dano, abrigar para não deixar, né? Você pode estar lendo ali. Então, isso é de extrema importância, né? E o porquê ter essa ordem de serviço, né? Então, exatamente para isso, para mostrar todos os riscos que o funcionário está exposto na sua área de trabalho. Por que ter a ordem de serviço na empresa, né? A ordem de serviço é importante para o funcionário. Quando o empregador emite a ordem de serviço, está documentado que sabe do risco que o seu funcionário está exposto. Se ele não fizer nada para minimizar o risco, essa mesma ordem de serviço pode ser usada contra ele em uma ação de justiça, né? Então, na verdade, assim, né? Vamos pegar um exemplo. Você está exposto a um nível de ruído bem alto, acima de 85 decibéis no área de trabalho. Vamos lá, 95 decibéis, que é alto, né? E aí, na hora de serviço, lá a empresa vai falar assim: ó, você tem que usar protetor auricular e nós vamos estar enclausurando o motor lá que causa esse ruído. E passa 2, 3 anos e a empresa não enclausa, não faz o enclausuramento deste motor. Então, o funcionário vai dizer assim: ó, não, mas na hora de serviço estava escrito lá que ia ser feito o enclausuramento do motor. Não foi. Então, é uma forma também de cobrar e é uma forma também do documento mostrando, né, que a empresa disse que ia fazer, né, e não fez. Então, isso para o lado do funcionário, tá, gente? Então isso é bom também, né? Porque porque o funcionário acaba tendo uma ferramenta para ele ali, né? Um mecanismo que ele pode cobrar a empresa por que não foi feito esse enclausuramento deste motor, tá? Então é importante isso também. Em quantas vias, em quantas vias deve ser emitida a ordem de serviço? Não existe norma quanto a isso, tá, gente? Algumas empresas emitem em 2 vias, outras em 3 vias. A emissão em 3 vias é a mais recomendada, neste caso. Ficaria assim: uma via para a empresa, uma via para o funcionário e uma via para o CESP. Então, acho que 3 vias é o ideal, tá, gente? Cada um fica com uma via. Porque é importante a área de segurança ter uma via também, né? Até para saber tudo que tem que ser feito, né? Porque a área de segurança tem que ter um cronograma, né? Com todas as melhorias que vai precisar ser feita pela empresa, né? Então, vocês, né, nós profissionais de segurança, vamos controlar isso, né? E vamos verificar, né, tudo que precisa fazer para realmente as coisas acontecerem, né? Então, é bem importante, assim, essa verificação, né? E eu vejo de extrema importância as vias também, né? Uma via para cada um, né? Certo, gente?
Então, mas isso não tem uma regra, tá? Isso vai depender de empresa para empresa, a política de cada empresa, né, o pensamento de cada empresa, né, e a forma de gerenciamento, né, de cada empresa, suas políticas, né. Então, isso vai depender muito, bastante da empresa, certo, pessoal? Atualizações da ordem de serviço. A exemplo do que acontece no PPRA, né? Agora não é mais PPRA, tá, gente? Agora é o PGR. A ordem de serviço deve refletir a realidade da empresa e a realidade dos riscos da empresa. Não é prudente fazer uma ordem de serviço fantasma, ela precisa ser real. Sempre que ocorrem modificações no ambiente de trabalho, modificações do maquinário, alterações nos riscos ou qualquer outro tipo de modificação, deve ser levado em consideração a necessidade de alterar a ordem de serviço. Então, quando a gente fala real, né, pessoal, então é importante, assim, quem vai fazer a ordem de serviço realmente vá no setor, verifique os riscos, verifique tudo que tem lá. Quando se houver alguma alteração de máquinas ou for acrescentado mais algum risco no setor, tem que ser atualizada essa ordem de serviço. Então, basicamente assim, sempre que houver uma modificação no setor e também nas áreas de trabalho, a ordem de serviço também tem que ser alterada. Então, isso é de extrema importância que também a ordem de serviço seja alterada em qualquer uma dessas situações, tá, gente? Então, é bem importante que haja essa alteração na ordem de serviço. Correto, gente? Sempre que houver alguma alteração, tem que alterar a ordem de serviço também. A OS deve ser feita por função, por quê? Por que por função, né? Cada função tem o seu risco específico. Mesmo as pessoas que trabalham no mesmo ambiente podem estar expostos a riscos diferentes por fazerem funções diferentes e movimentos diferentes. Por isso, cada função deve ter a sua ordem de serviço específica, para que cada função e todos os riscos, bem como as medidas de prevenção, sejam documentadas, tá, gente? Então, o que se recomenda na ordem de serviço? Como fazer a ordem de serviço? Por função, tá? A empresa tem 50 funções, vai ter que ter 50 horas de serviço, 50 horas de serviço. Então, é por função. Porque cada função tem seus riscos específicos. Cada função tem a forma de exposição aos riscos, né? Então, por isso que é importante fazer a ordem de serviço por função, tá, gente? Isso é, isso é de extrema importância. Fazer essa ordem de serviço por função. Certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Oi, José, que bom, né? Utilizam bastante, né? Isso é de extrema importância, sim, para garantir, né, o monitoramento dos riscos nas áreas, né? E isso é bem legal. Constatação de conflito, prestação de serviço. Ah, que legal. Isso é bom. Isso é bom, a gente saber que as empresas estão fazendo isso, né? E é como nós estamos dizendo aqui, né? Isso é bom para o funcionário, é bom para a empresa, é bom para todos, né? Então, eu acredito que é muito legal fazer essas
usar a ordem de serviço, né, como realmente uma ferramenta para gerenciamento dos riscos também, né? Todos se resguardam. Perfeito, José. Perfeito tua colocação aqui, é isso mesmo, né? Então, é importante verificar que as empresas estão fazendo isso, né? E realmente buscando isso, porque é isso que faz a gente verificar, né? A gente, a gente, a gente mostrar os riscos, né? E tudo que a gente pode fazer para melhorar também, né? Então, também assim vejo como uma ferramenta de muita que ajuda bastante. Bom, quando deve ser assinada a OS? Deve ser assinada antes, antes de o funcionário iniciar os trabalhos, né? Algumas empresas aplicam a ordem de serviço após o treinamento de integração, em outras o funcionário assina na sala do SERT ou departamento pessoal, após ser aplicado a ele todos os procedimentos contidos na ordem de serviço. Se a empresa não fornecer a ordem de serviço na admissão, pode fazer quando quiser. Sugerimos que seja o mais rápido possível, né? Então, por exemplo, se você não tem a prática de fazer isso na integração, não tem problema, tá? Então, mas o importante é que você, o mais breve possível, né, o mais rápido possível, você emita essa ordem de serviço, tá, gente? Então, então isso é bem importante, assim, né? Então, é bem importante para a empresa e para o funcionário também, né? Então, é importante ter esse procedimento, né? Ter isso já bem elaborado pela empresa. Quem pode elaborar e assinar a ordem de serviço? Bom, normalmente nas empresas, tá, pessoal? O pessoal do SESMIT da empresa elaboram e entregam, até pela facilidade de lidar com os procedimentos de segurança do trabalho. Mas qualquer funcionário que seja representante do empregador ou ele mesmo pode elaborar, aplicar e assinar o documento. É importante o mesmo é elaborar e implantar, independente de quem a faça. Tá? Então, mas assim, gente, né, geralmente, né, nas empresas, né, quem faz a ordem de serviço é a área de segurança, é os profissionais de segurança. Tá? Às vezes, só se a empresa é pequena, né, e aí acaba tendo um RH lá, e a própria RH vai fazer essa missão. Mas uma empresa onde tem um profissional de segurança que trabalha 8 horas por dia na empresa, né? Tem um CERNIT lá já dentro da empresa, então dificilmente vai fugir da área de segurança, tá, gente? Então, quem faz isso é a área de segurança, tá? Então, emite isso e aí o funcionário assina, né? Você assina, enfim, né? E aí, está emitida a ordem de serviço, tá bom, gente? Mas o importante é o importante é que essa ordem de serviço realmente mostre, né, a realidade do setor. Isso é bem importante. Como fazer a OS, né? A OS deve ser o primeiro contato de segurança do trabalho oferecido pela empresa ao empregador, ao empregado. Ela também pode agregar outras normas internas da empresa, ficando assim até mais completa. Sugere-se que seja entregue no ato da contratação do funcionário, e que seja assinado pela empresa e o funcionário, né? Então, como já falamos, tá? Quanto mais rápido vocês conseguir elaborar a ordem de serviço, melhor, tá, gente? Então, isso é de extrema importância. Como fazer a OS? Assim ficará como termo de conhecimento das normas a serem seguidas. E assim o funcionário não poderá alegar que não sabia ou não conhecia as normas. Não basta fornecer a ordem de serviço, temos que explicar para o trabalhador o que ela é, o que, o que ele está assinando. É importante mostrar os riscos descritos na ordem de serviço, bem como as medidas de segurança que deverão ser adotados por ele. Né? Então, aqui, realmente
citar, né, todos os termos de segurança, tudo que você pode já controlar, né, nessa hora de serviço, né, então mostrar para o funcionário realmente os riscos, né, e ele está ciente do que fazer. Então agora vamos para o modelo, assim, né, para vocês entenderem. Como fazer a hora de serviço? Como montar a hora de serviço que atenda aos parâmetros legais e às necessidades internas organizacionais da empresa. Uma ordem de serviço bem elaborada tem que contar, no mínimo, com os seguintes itens. Função. Então, você tem, serve para documentar qual função está sendo elaborada na ordem de serviço. Observação. As ordens de serviço devem ser feitas por função para melhorar o mapeamento dos riscos, melhor fator de conscientização do funcionário e melhor documentação, né? Então, o que você faz na função? Você faz uma descrição da função do funcionário. Onde é que você consegue isso? O próprio RH, tá? Ele tem uma descrição de cada função da empresa, de tudo que essa função faz. Então, você vai pegar aquela descrição e vai exatamente fazer um copiar e colar e vai colocar na hora de serviço. Porque no RH já tem a descrição de toda a função. Você não precisa você elaborar isso, você buscar isso. Já está pronto isso, tá, gente? Então, geralmente o RH tem isso. Então, ó, o nome do funcionário, né? Este campo é indispensável por muitas pessoas, tem escrita ruim. Se for deixar somente na assinatura, podemos nunca saber quem assinou, né? A não ser se formos perguntar para o funcionário, um por um. Então, o funcionário assina coloca o nome dele e faz a assinatura, tá, gente? Então, é importante fazer uma assinatura descritiva, tá? Ele assinar conforme documento, tá? Porque se ele fazer só um rabisco lá, você não vai saber quem é, tá? Então, é bem importante, assim, ele fazer uma assinatura descritiva, né? Com nome conforme documento. Geralmente, o que se coloca na carteira de identidade, alguma coisa nesse sentido, assim, fica mais fácil de identificar quem está assinando, tá, gente? Isso tem importância. Revisão, né? Serve para acompanhar qual versão atual da ordem de serviço. Às vezes a empresa faz tantas alterações que até perde o controle da versão e por isso tem um campo para determinar a versão se faz muito importante. Por que isso, né, gente? As normas ISO hoje, né, principalmente a 9000, tu tem que ter um controle de documentos. Então, o que você faz? Abre lá, tá? Isso é só você verificar um procedimento da ISO 9000 que mostra como fazer, tá? Cada revisão que você faz, você coloca a data, o que você revisou e o responsável assina, que é o responsável legal que assina pela empresa. Porque aí todo mundo está ciente do que você mudou, tá? Então é bem importante assim isso, tá? Porque essas revisões vai te possibilitar, se algum dia alguém questionar alguma coisa, por que foi mudado, tá ali, né? Tem a data, o que foi revisado e a assinatura do responsável legal. Certo, gente? Isso é bem importante. Como fazer o OS, né? As atividades envolvidas, né? Então aqui você vai. Descrição das atividades envolvidas diariamente pelo colaborador. Pode detalhar bem esse item, pois com a base nas atividades realizadas pelo trabalhador é que mensuramos quais medidas preventivas são necessárias para garantir sua segurança, né? Então aqui é uma parte que você vai descrever todas as atividades envolvidas. E é em cima das atividades envolvidas que você vai verificar os riscos que os funcionários estão expostos, tá, gente? Então, isso é bem importante. Tem que ser muito bem descrito isso. Geralmente, tá, a empresa lá tem uma descrição da função e tem as atividades que tem que ser desenvolvidas, tá, pelo funcionário. Já está escrito isso. Mas é importante, às vezes, algumas funções você perguntar, daqui a pouco ele faz uma coisa a mais, que não está ali. Então, não é para fazer, tá? Ele tem que fazer exatamente o que está escrito ali, tá? Mas é em cima dessas atividades desenvolvidas que vamos conseguir verificar, né, os riscos que os funcionários estão expostos. A pirâmide de hierarquia, né, gente? Então,
quando a gente pensa lá nas medidas de controle que a gente vai ter que ter, né? Isso a gente vai colocar isso lá na hora de serviço, né? Tem a ordem. Vocês estão vendo que o EPI aqui está por último, né? Então, primeiro é eliminar, né, totalmente e substituir por agentes não nocivos, reduzir o volume de concentração, estoque, velocidade, isolar ou mover para locais afastados, enclausurar o bloqueio de fontes de energia e barreiras, controlar através de procedimentos, alarmes, permissão de trabalho, sinalização e etc., fornecer e disciplinar os GPI, né? Então, vocês podem ver que é uma pirâmide virada, né? Então, o EPI fica por último. Bom, tem que ver várias formas primeiro, né? Se pode eliminar, se pode controlar, se pode para depois aplicar os GPI, tá, gente? Então, essa pirâmide é bem interessante. É, assim, tá, Cristiano? A liberação de terceiros para ingressar na empresa ou para realizar o serviço? O que seria essa liberação de terceiros? Porque, assim, né, para realizar um serviço. Se a empresa, tá, por exemplo, tem um pessoal, tem uma liderança treinada para isso, né, para fazer essa liberação, perfeito, tá? Eu acho que tu liberar a entrada do funcionário, agora, assim, o cara vai fazer um trabalho em altura, por exemplo, tá? Pode até liberar a entrada dele, mas esses funcionários eles têm que ter a documentação correta, os exames corretos. E para fazer o trabalho na altura, ele vai ter que fazer o quê? Uma permissão de trabalho, que é exatamente na atividade 3 da UC3 aqui, que você faz uma APR, análise preliminar de risco. Então, sem fazer isso, o funcionário não pode realizar o serviço. Então, geralmente, né, nas empresas, a liberação, o responsável pelo serviço libera a entrada, mas quem depois a área de segurança tem que ver toda essa parte, ainda mais se for serviços específicos, né, de risco, né? Espaço confinado, trabalho à altura, trabalho a quente, mas aí vai de empresa para empresa, tá, Cristiano? São políticas de empresa. Então tem empresa que é rígida, né? O cara não entra sem estar com a documentação, sem estar, tem uma série de itens antes da empresa ingressar na empresa, tá? Isso aí é política de empresa, tá, Cristiano? Mas eu acredito que alguns serviços têm que ser monitorados fortemente pela área de segurança. Esse é isso que eu recomendo, tá? Tu conseguiu entender, Cristiano? Ficou com alguma dúvida? Sinaliza aí, por favor. Como fazer OS, né? Uhum. Não, perfeito. Ah, perfeito, assim, né? Pode ter pessoas designadas e treinadas da empresa que pode fazer isso. Aí eu não vejo problema, tá? Mas algumas coisas mais específicas tem que ser, como tu falou aí. Perfeito, Cristiano. Como fazer OS, né? Então, os EPCs, equipamento de proteção coletivo, tá aqui um exemplo, né? Os EPCs disponíveis não devem ser dispensados, né, durante a jornada de trabalho. Nesse campo, coloque tanto os equipamentos e suas funções, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Aqui, possivelmente, né, é uma área onde tem um produto químico, né? Então, foi instalado o sistema de exaustão, tanto aqui como aqui. Então, esse aqui é um equipamento extremamente coletivo, né? Então, aqui eles estão usando exatamente a pirâmide, né? Tentando arrumar formas de eliminar todo o processo para não usar equipamento de proteção, tá? Então, exatamente o exemplo que estava lá naquele outro slide ali. Então, esses aqui são um sistema de exaustão, tá? EPIs, né, uso obrigatório, né? Então, os EPIs usados na jornada de trabalho, nesse caso, coloque tanto o obrigatório quanto o uso de eventual, né? Então, se o funcionário usa EPI, você tem que citar quais são os obrigatórios, né?
protetor auricular, sapato e óculos é obrigatório, e luva de raspa. Aí, eventualmente, tem que usar lá um avental um avental, porque uma vez por semana mexe produto químico. Vamos dar um exemplo. Aí você tem uns eventuais também. Então, tudo isso tem que citar na hora de serviço também, tá, gente? Não somente o que você usa no dia a dia ali, os obrigatórios, mas também os eventuais. Correto? Como fazer OS? Agora vem as medidas preventivas, né, gente? Normas de segurança do trabalho adotadas pela empresa e que devem ser observadas pelo funcionário. Esse é o campo mais importante para dar vida à hora de serviço. Todas as normas devem estar escritas nesse campo. É importante usar linguagem de fácil entendimento a todos os envolvidos. Neste campo, podemos até colocar normas administrativas da empresa. Exemplo, bater o ponto no horário, etc. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, as medidas preventivas é de extrema importância, né? No momento que você identificou todos os riscos, qual é as medidas que a empresa vai fazer, né? Para eliminar ou para amenizar? Então, o que a empresa vai fazer para realmente aquele risco não afete a integridade física do funcionário? Então, esse é o principal objetivo, né? Certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Os treinamentos necessários, né? Nessa parte da OS, deve-se detectar os treinamentos que podem ser relevantes para a segurança do trabalho. O treinamento necessário varia bastante com a função que o trabalhador exerce na empresa. Por exemplo, se é operador da empilhadeira, tem que constar o curso de operador de empilhadeira. Tem vários outros cursos, exemplos, treinamento de brigada de incêndio, treinamento de como transportar uma carga de forma segura, né, gente? Então, conforme a função dele, conforme os riscos que eles estão expostos, né, você vai determinar quais treinamentos, qual ele tem que fazer. Então, isso é importante, tá? Então, essa parte toda de tu identificar, mostrar, mas quais os treinamentos para qualificar os funcionários? Então, isso é bem importante, tá? Então, nós temos, a gente tem treinamentos obrigatórios, né? Que obrigatoriamente tem que fazer. E tem os treinamentos que a empresa muitas vezes pode entender que seja importante, né? Então, exemplo, a empresa tem muito corte em mão e dedos. Então, você vai fazer um treinamento específico sobre cortes, como evitar cortes. Então, isso é um treinamento que não está em norma, mas é um treinamento específico. Correto, gente? Que você pode estar aplicando. Procedimento em caso de acidente de trabalho, né? Todos os procedimentos, né, adotados em caso de acidente de trabalho devem ser listados de forma clara e objetiva neste item, né? Então, em caso de ocorrer algum acidente dentro da empresa, o que fazer, né? O que o funcionário tem que fazer, né? Chamar o SESMIT, chamar a área de... A empresa tem um ambulatório médico, então esse funcionário deve ser rapidamente, né, levado para esse ambulatório médico. Aí vai de procedimento de cada empresa, tá, gente? Mas é importante todos saberem de forma clara o que fazer quando ocorrer um acidente. E o termo de responsabilidade, né? É a parte onde o colaborador registra que está ciente das normas e procedimentos que devem ser adotados para o bom andamento do trabalho. É um item que deve ser curto e objetivo. É importante usar o embasamento legal, né? Então você vai criar, na verdade, vai ter um termo de responsabilidade ao funcionário, tem que cumprir as normas regulamentadoras, enfim. Você trabalha um texto ali. E em cima desse texto é onde depois o funcionário bota seu nome e assina. Como fazer assinaturas, né? Do empregado e de quem está aplicando a OS, né? Pode ser um técnico de trabalho ou o pessoal do recursos humanos, né? Então,
assina o empregado e assina quem tá falando da OS, né? Quem está aplicando a OS. Data de emissão, né? Serve para documentar quando foi emitida a ordem de serviço, né? Data, né? Você coloca a data e os nomes e assina. Fazendo assim, a sua OS se torna uma ferramenta de trabalho poderosa, tá, gente? Então, é dessa forma que essa ferramenta vai te ajudar bastante, tá? Vai te ajudar muito na construção desse processo, né? Tanto para o funcionário e também para o empregador. Dúvidas, perguntas, gente? Estou inteiramente à disposição de vocês para falar sobre este assunto ou algum outro assunto que eu possa estar ajudando vocês. Então, por favor, não fiquem com dúvidas. Estou inteiramente à disposição de vocês. Pessoal, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta que eu possa estar ajudando vocês sobre a hora de serviço, algum outro assunto que eu possa estar ajudando vocês. Sintam-se bem à vontade, tá, gente? O importante é que vocês não tenham dúvidas, né? E quando vocês estiverem fazendo as atividades lá da UC3, se você tiver dúvida, então é importante, às vezes, nós temos a ferramenta Fale com o Tutor, né? Então, vai no Fale com o Tutor e pergunta para o seu tutor suas dúvidas, né? Ou tutora, né? Isso é importante, tá? Nós temos a ferramenta do fórum também, que vocês podem interagir por ali, tá? Ou mesmo no Fale com o Tutor. Então, o importante é vocês nunca terem dúvidas, assim, né? Qualquer coisa que tiver sobre dúvidas sobre uma correção de atividade, dúvidas sobre atividade mesmo, né? Perguntem, tá, gente? Isso é de extrema importância, assim, vocês perguntarem, vocês não têm dúvidas, tá? Então, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa estar ajudando vocês?
Pessoal, uma dúvida? Eu vi que o pessoal, a maioria saiu, né? Eu vi que o pessoal não tá com dúvida. Mas fique à vontade, tá, Zuleide? Se tiver alguma dúvida, estou inteiramente à disposição aí para você precisar, tá bom? Estou aqui à disposição. Tranquilo, Zuleide, tá? Eu que te agradeço, né? Muito obrigado, né? Foi muito legal estar com vocês aqui, né? Então, te desejo aí uma ótima semana, né? Ótimos estudos aí, tudo de bom, tá bom? Até uma próxima aí. Muito obrigado.